Salve, galera! Mais um YouCast no ar. A gente hoje tem um convidado aqui muito especial, um profissional que a gente admira bastante, com um tema também extremamente interessante. Então eu queria dar salve inicial aqui pro Thiagão, dizer que é mais uma grande oportunidade que a gente tem pra gente discutir aqui assuntos super hot topics e a gente também contribuir para os nossos ouvintes para soluções diárias, que é o grande objetivo do YouCast. De cada episódio que a gente pensa e que a gente promove é exatamente para ofertar soluções de aplicação prática. Fala, Henrique, fala, pessoal. Fala, o Filipão, tá aqui, né? Vai se apresentar já. Prazer estar aqui de novo com todo mundo, né? Que tá nos vendo, nos ouvindo aí e discutir um assunto bem legal, né? Acho que, mais uma vez, trazendo alguém bem capacitado para falar, para acrescentar, né? No dia a dia dos nossos ouvintes, né? De quem nos assiste aí sobre fisioterapia e sobre movimento, né? E já deixar de antemão aqui, né, antes do Filipão se apresentar, né, para você seguir na nossa rede social lá, o The Unity Education, seguir o The YouCast aí no YouTube, Spotify, Google, né, dá 5 estrelinhas pra gente aí, né, para se inscrever para receber os próximos alertas aí dos novos episódios aí e bora para mais um, né? Maravilha. Filipão, prazer te receber por aqui, cara. Você é um profissional que a gente já esteve junto trabalhando e eu te acompanho no dia a dia, adoro suas abordagens, te admiro mesmo. E é um prazer ter aqui. Primeiro que é um prazer ter você pessoalmente aqui conosco para esse bate-papo. E depois que é um prazer poder discutir um assunto que a gente preparou de forma muito especial, cara. Eu queria que você começasse se apresentando e logo na sequência já tem um primeiro questionamento aqui para ver se você concorda ou discorda com a gente. Beleza, valeu, Rick. Muito obrigado, Thiagão, pelo convite aí, cara. Eu fico muito honrado, assim, realmente é um prazer estar aqui conversando de fisioterapia esportiva, que é um assunto que eu adoro, e com 2 profissionais renomados e que eu também admiro muito pela abordagem, pela história, tudo que vocês fizeram na fisioterapia esportiva aí. Então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Felipe Pereira, eu sou fisioterapeuta, formei em 2010 na UFMG, então já tem um tempinho aí. Fui colega do Thiagão na UFMG e durante a graduação trabalhei com o Rick em um clube aqui de Belo Horizonte, né, num clube de futebol aqui em Belo Horizonte. E aí desde lá a gente tem uma parceria legal aí, bacana. E logo que eu formei, né, por até uma indicação do Ricardo, eu fui trabalhar na Europa também, né, com atleta de futebol, fiquei lá durante um ano. Assim que eu voltei, comecei na UFMG, fazer a pós-graduação lá. Depois iniciei no Minas, então comecei no Minas em 2016, então já tem 7 anos aí que eu tô lá. Durante esse tempo eu fiz um mestrado também lá na UFMG e agora eu estou fazendo mais uma pós-graduação em futsal, que é a modalidade que eu trabalho lá no clube e sempre na correria aí de congresso, eventos, né, lendo bastante e correndo atrás aí. E aí já fica claro que fisioterapia é fácil para quem quer correr atrás, né? Tem que correr atrás, né, cara? Não tem como parar. Assim, eu acho essencial fazer essa atualização constante e principalmente entender a fundo a modalidade que você trabalha, né? Principal, assim, que é como eu trabalho com futsal, eu acho essencial entender tudo sobre futsal. Então, eu tô tentando chegar lá. Pegando essa sua frase, eu tenho acompanhado a sua progressão de construção de conhecimento junto à confederação e junto aos fisioterapeutas que atuam na liga de futsal, queria já te parabenizar por isso. Proposição de ações, né? Ação lá de estudos, de manejo, de epidemiologia lá, né? Cara, bem legal isso. Esse é uma história bacana, assim, porque quando eu comecei no futsal, a gente, né, vou pesquisar aqui quais as lesões principais do futsal. Não existe literatura, entendeu? Quando eu comecei devia ter 40 artigos, mas a metodologia é diferente, a qualidade da escrita não era boa, a amostra pequena. E aí eu reuni os fisioterapeutas do futsal, né, de toda a Liga Nacional, e aí a gente, desde 2018, a gente faz esse registro de lesão. O artigo está para sair, já foi aprovado no Comitê de Ética, em breve a gente vai ter um estudo bacana aí, vão ser 4 anos que a gente conseguiu pegar, então deram mais de 1.000 lesões, então vai dar para traçar um perfil bacana das lesões e a gente continua com esse trabalho, cara. A ideia é que ele continue para sempre aí, pra gente ter essa noção melhor das lesões que ocorrem no esporte. Então esse legal, é um trabalho isso bem bacana. Muito importante, cara. Isso é um legado que vocês estão deixando para todo mundo que trabalha já e quem vai trabalhar no futuro, né? Um ponto de start. Agora, cara, vamos para o assunto que é o assunto que nós separamos aqui, que é o seguinte. Filipão, certamente você escutou os nossos episódios prévios aqui. A gente abriu o YouCast
talvez com o episódio mais filosofal nosso, que foi falando sobre o quanto que é importante a gente se programar ou a gente desenvolver o programa de reabilitação, entendendo esse programa como uma jornada e não como uma colcha de retalhos que cada dia eu faço algo e no outro dia eu faço algo completamente diferente. Se num dia eu coloco um tecido de poá, no outro dia eu coloco um tecido xadrez, no outro um tecido liso. Enfim, a gente precisa desenvolver uma jornada de reabilitação completamente planejada. E esse ponto que eu queria conversar com você hoje. Primeira coisa, eu queria te perguntar o seguinte, pra gente startar aqui o nosso bate-papo. Cara, paciente se lesionou, tá? Vamos pegar no futsal ou até mesmo nos seus atendimentos, que eu sei que você atende pacientes de outras modalidades do seu dia a dia. Paciente se lesionou. Na sua hora, vem na sua cabeça que você está startando uma jornada com esse paciente, que você precisa entender o que você vai fazer a cada semana, o que você vai fazer a cada sessão, que você precisa entender o que dentro de uma sessão vai vir primeiro, o que vai vir depois. Você tem essa noção e você se planeja diariamente para atender os seus pacientes, entendendo que você não está fazendo com ele uma sessão, e sim está fazendo uma sessão dentro de uma série de sessões que representam uma jornada completa? Sim. Ô Rick, é essencial, né, cara? Esse planejamento, cara, assim, na hora que tem a lesão, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, né? Eu, às vezes, faço o atendimento emergencial, atendimento imediato, às vezes o paciente chega para mim num outro momento, mas assim que ele chega, você já vai construindo durante a avaliação, pelos testes, pela história. Eu gosto de sentar com o paciente e ficar 10, 15 minutos conversando, ele me contando a história, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele já teve de lesão, como que foi essa lesão, quais são os objetivos dele, o que ele precisa, se tem algum campeonato alvo, se tem algum que seja amador, seja profissional, ou se tem alguma competição, se tem algum objetivo para a gente ter como foco. Né? Claro que a gente vai dividir isso depois em outros objetivos menores e mais simples e fáceis de alcançar, porque às vezes a gente coloca algo muito difícil, desmotiva o paciente. Enfim, a partir desse momento, a gente começa a traçar um plano de tratamento. Esse plano de tratamento ele vai sendo desenvolvido ao longo das sessões, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o planejamento. A gente planeja, só que o planejamento ele é feito para não ser cumprido, porque é raro, é praticamente impossível você fazer o que você planejou, porque às vezes o paciente melhora mais rápido, às vezes o paciente melhora um pouco mais devagar, às vezes ele não melhorou tanto, mas a competição chegou e a gente tem que tomar a decisão se ele vai ou não vai. Às vezes, a competição é mais pra frente, ele já está muito bem, só que ele continua fazendo o tratamento, que no caso já é uma prevenção, para quando ele for julgar, ele está mais bem preparado, né? Então, eu acho que tudo isso é uma construção. Então, a gente tem esse planejamento macro, né, do início até o final, só que importante também a gente fazer o planejamento semanal. Beleza, essa semana, né, a gente vai fazer o quê? Na segunda-feira, ele vai todos os dias? Ele vai 3 vezes por semana? Vai 4? Então, todos os dias a gente vai fazer a mesma coisa? Eu acho que não é o ideal. Talvez a gente tenha que abordar valências diferentes em cada momento. Beleza, esse é o outro tipo de planejamento que também tem que ser feito. E o outro planejamento é o da sessão. Não tem como o paciente vai chegar a que horas? É de manhã, de tarde, de noite? O que aconteceu antes dele chegar na sessão? Ele estava dormindo ou ele trabalhou o dia inteiro? Completamente diferente. Sim. Né? Completamente diferente uma sessão da outra. Então, se o paciente está mais dormindo, acabou de acordar, a gente tem que fazer algo para aumentar a frequência cardíaca, mobilidade articular, ele melhorar um pouco a mobilidade, né, acordar um pouco mais para a gente começar a fazer os exercícios alvo, né, o exercício foco da sessão de tratamento. Mesma coisa à noite, se o paciente chegou para tratar mais no final do dia, ele já está mais cansado, então a gente tem que fazer um aquecimento, mas também não pode fazer muita coisa, porque senão ele já fica cansado, não consegue fazer o planejamento. Então, eu gosto de pensar nesses três sentidos, assim, né? Tanto macro, médio e micro sendo a sessão. Então, eu acho que é essencial a gente fazer esse planejamento e entender o momento do paciente, né? Tanto do dia quanto do objetivo macro que ele tem ali. Legal demais, né? Acho que isso a gente discutiu muito no nosso primeiro episódio, né, Rick? A gente trouxe ali algumas coisas, né? Então, legal ali quem interessou um pouco sobre isso que o Felipe falou, que é super importante para o fisioterapeuta fazer, né? O nosso primeiro episódio a gente filosofa bastante sobre isso e pegando um gancho nisso que você falou, Filipão, uma das coisas que a gente
tem ali, né, dificuldade, quando eu falo gente, os fisioterapeutas em geral, profissionais do movimento, mas aqui no caso, fisioterapeuta, de determinar muitas vezes esse paciente que passou por essa jornada, seja ela uma jornada micro, né, por exemplo, um paciente chegou, tomou um tostão ali, tá com uma pequena entorse, um trauma que em uma semana vai se resolver ali, ou o paciente que teve um LCA que vai passar 8, 9, um ano, um mês ali, um ano conosco ali. E a dificuldade grande é em determinar fatores ou pontos para esse paciente voltar à atividade ou iniciar uma transição para uma atividade mais dinâmica, né? Então, assim, que é super importante, mas que é mal trabalhado pelo fisioterapeuta, né? Às vezes o paciente tá sem correr, de repente você bate o nome dele e fala, ó, tá liberado para correr. Ele fala, mas tem 4 meses que eu não corro, como é que funciona isso, né? Então, assim, como que você vê isso e como que você executa isso pensando nos atletas e pensando também na população de paciente geral que você atende? Tá. Assim, algumas lesões, né, já são um pouco mais bem estabelecidos os marcos, né, de transição de fase, vamos chamar assim. Ligamento cruzado anterior tem alguns marcos bem característicos. Por exemplo, o paciente, para ele começar a correr, ele tem que estar com a flexibilidade boa de joelho, tanto de flexão quanto de extensão. Ele não pode ter edema, ele não pode ter dor. Sim. E claro que a partir daí você não vai colocar ele para correr 15 minutos a 10 km por hora. Não é isso. O que é correr, né? O que é correr? 4 km por hora, você pode correr, fazer um trote leve, até menos. A mecânica da corrida, ela existe. Com 3, 4 km por hora, você consegue fazer isso. Então, eu gosto de começar com o paciente o mais devagar possível, bem lento. A partir do momento que ele atinge esses marcos pré-estabelecidos, falando aqui de um LCA, eu começo na esteira com ele, uma ativação, uma corrida leve ali, 5 minutos, fico do lado dele, acompanho como é que tá, e aí, trago o paciente para essa tomada de decisão também. E aí, você consegue? Você acha que você dá? Você quer tentar? Vamos tentar correr? Né? O paciente, às vezes, ele fica assim, fala, vamos lá, vou ficar do seu lado aqui, e a gente vai incentivando ele a progredir. Começa a correr com 3 km por hora, aquele trotezinho de calçadão de praia ali. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Será que vamos tentar um pouquinho mais forte? A gente tenta. Não, agora ficou bom, não, agora tô sentindo bem. Beleza, primeiro dia, às vezes a gente vai fazer 5 minutos, no outro dia a gente vai ver como que ele chegou. Ah, não, chegou bem, não sentiu dor, o joelho não teve aumento de edema. Beleza, podemos progredir um pouco, né? E acho que a gente tem que ter essa medida tanto na hora, né? O primeiro momento ali a gente tem que estar mais atento, mais próximo, mas também avaliar como que esse atleta ou esse paciente vai chegar no dia seguinte, né? Às vezes você não vai encontrar com ele, mas e aí? Manda uma mensagem, conversa, e aí? Você ficou dolorido? Teve algum inchaço? Teve algum edema? Teve algum incômodo? Não, tô bem. Então é um sinal positivo, um indicativo que a gente pode progredir essa carga, né? Falando de uma forma bem geral assim. Outras lesões, por exemplo, um trauma, né? Recentemente eu tive um atleta que teve uma avulsão de espinha ilíaca. Então uma lesão que não é tão comum, não é tão estabelecida. Então a gente, para fazer a progressão dele, é um pouco mais complexa, né? A gente não tem um padrão ali. Então a gente tem que ir... A tentativa e erro faz parte. Sim. E entender o contexto do paciente, trazer ele para ser coadjuvante na prática, durante a terapia, entendeu? Eu gosto muito de prática baseada em evidência, né? Eu acho que é o meu princípio, assim, eu, né, tenho minhas preferências de tratamento, tenho minhas preferências de abordagem, tento trazer a melhor literatura científica, os melhores estudos, mas o que o paciente gosta, sente bem, também é importante. Então a gente tem que tentar casar isso, e para o paciente tomar uma decisão boa, a gente também tem que ensinar ele, educar para conseguir tomar decisão. Para ele tomar uma decisão acertada ali, né? Principalmente questão de dor, paciente mais jovem, eles têm muita dificuldade de dosar a dor. Ah, não, você encosta e, nossa, tá doendo demais, maior dor que eu já senti. Aí você fala, não, peraí. Aí você vai entendendo, não é tanto assim. Porque às vezes ele não teve essa experiência de dor, e às vezes a gente vai ter que fazer algumas analogias para ele entender quanto que realmente está doendo e até que ponto a gente pode progredir, né? Eu acho que
Cara, você falou algo extremamente interessante aí, que é as tomadas de decisão, né? E o gerenciamento da jornada de reabilitação é um gerenciamento lotado de pontos importantes, de bifurcações que a gente encontra no meio do caminho, que a gente pode ir pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda, né? E boa parte das vezes, vários caminhos desses vão levar ao mesmo objetivo final, que é o atleta voltar a praticar sua atividade física de forma amadora ou profissional, da melhor forma possível e com o menor risco de ter uma recorrência ou uma recidiva da lesão. Mas boa parte das vezes os caminhos vão nos levar para sentidos opostos. E, cara, eu fazendo uma retrospectiva lá do passado, da época que a gente trabalhou junto, por exemplo, lá atrás, a gente tinha muitos cenários, corriqueiramente, que eu enfrentava, que tinha uma figura que ela era centralizadora de toda a tomada de decisão. E às vezes eram figuras diferentes. Às vezes era o treinador, a diretoria, o médico. E hoje em dia, cada vez mais, quando a gente está inserido num cenário multidisciplinar, seja no seu ambiente, no seu ambiente de trabalho, que você trabalha num clube, que você tem uma equipe multidisciplinar, ou interdisciplinar, ou transdisciplinar, que ela atua diretamente com o atleta, ou no cenário de uma clínica, para quem não atua num clube, mas que recebeu uma indicação de um médico, está atendendo um paciente que tem um personal, que vai numa psicóloga, que faz um acompanhamento nutricional. Esse cara, ele não tem uma equipe real construída, mas o atleta, ele tem essa equipe ali, pelo menos uma equipe de suporte para ele. E hoje em dia, cada vez mais eu entendo que a decisão é da equipe, né? E não tô falando só da decisão de retorno ao esporte, tá? O nosso papo aqui de hoje não é só sobre decisão de retorno ao esporte. São as decisões dentro do processo, da jornada de reabilitação. Essas decisões, mesmo as decisões no meio do caminho, elas são muito compartilhadas. E tem uma figura. E eu achei que essa sua parte final dessa fala inicial aqui, ela trouxe muito essa figura, que é a figura do atleta, que durante muito tempo a gente não deu voz a ele, né? Nós, como especialistas em saúde, cada um na sua área, mas nós da fisioterapia, como especialistas em saúde, em lesões e etc., a gente era tido como uma figura centralizadora da opinião, falava, não, minha opinião é a minha opinião e essa que tem que ser feita. Hoje em dia a gente deu muita voz ao atleta, tá? E eu queria te perguntar algo nesse contexto que eu desenhei aqui nessa minha participação, que é o seguinte: quando eu tô na clínica, Filipão, quase sempre, cara, eu tenho as rédeas. E eu ouço meu atleta, eu dou para ele também uma autonomia, um pensamento de autoeficácia ali no meio do processo. Mas, cara, quando eu tô num clube, esse meu planejamento, ele pode frequentemente ser colocado em xeque por diversas opiniões diferentes. Na clínica, dificilmente alguém vai chegar lá e falar, pô, Ricardo, cara, você tá tomando essa decisão agora nesse momento aqui, não toma ela não. Na clínica, em geral, tô eu e meu paciente, e eu tô com as rédeas, eu dou um pedaço dessas rédeas pro meu paciente, ele também me dá a opinião dele, às vezes eu faço alguns ajustes no plano de voo, baseado na opinião, na resposta, num questionário, numa medida quantitativa, enfim, nas minhas, onde eu me pauto e onde eu me baseio. Mas no clube, cara, a gente tem muitas decisões que às vezes elas fogem do nosso planejamento. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, com que frequência o seu planejamento da jornada de reabilitação do atleta, ele é impactado por informações ou opiniões de indivíduos que detêm conhecimento e também indivíduos que não detêm conhecimento, com que frequência isso acontece? E, cara, claro que cada cenário ele envolve um certo tipo de reação em tomar a decisão do fisioterapeuta, mas assim, cara, em linhas gerais, você deixa esse planejamento ser impactado por essas opiniões, ou você luta até a última gota de sangue para que o seu planejamento seja seguido e que ele siga em frente? Cara, muito massa essa pergunta, assim. E a gente vai aprendendo a resolver ou a responder ela com o tempo mesmo. Sem dúvida. Se fosse no primeiro ano que eu cheguei lá no clube, eu ia falar que eu ia lutar com todas as forças para ser do meu jeito. Sim. Hoje em dia, cara, eu já tenho uma visão bem diferente. E aí, voltando à primeira lá, a primeira pergunta, com que frequência? Cara, todo dia, toda hora. Essa era a resposta que eu esperava. Todo dia, toda hora tem alguém falando, mas esse jogo aqui é muito importante, né? É claro que o próximo jogo é sempre muito importante. Sempre vai ser mais importante, né? Ou a gente ganhou, a gente perdeu, tá bem ou tá mal, enfim, o próximo jogo é sempre muito importante. E o atleta também gosta de estar em quadra. A gente tem que pensar, eu sempre parto do princípio que o atleta está agindo de boa fé, o atleta está querendo, o atleta está falando a verdade. Eu parto do princípio que eu confio no atleta. Sim. A não ser que ele me mostre alguma coisa para eu parar de confiar, mas a princípio eu confio no atleta. Então se o atleta falou, cara, eu tô bem, eu acho que eu consigo jogar, deixa eu tentar um pouco,
a gente vai fazer uma reunião, vai discutir, falar, ó, ele está querendo, ele está fazendo isso, ele tem a condição de fazer algo em torno ali de 10 a 15 minutos, mas aí já vem, o que é 10 a 15 minutos? 10 minutos pode ser muito, 10 minutos pode ser pouco. Depende da atividade que está sendo. Né? Depende da atividade, da intensidade. Então, eu sempre gosto de trazer todos os players, né, os stakeholders, desde o treinador, preparador físico, médico, o atleta, né, todos ali que estão envolvidos no processo, eu gosto de trazer eles para a tomada de decisão, porque isso é bom para a gente. É bom ter opiniões diferentes e falar, você acha que precisa avaliar outra coisa? Vamos avaliar. Ou você acha que precisa esperar um pouco mais? Vamos esperar. Né? Podemos esperar. Eu coloco a minha opinião. Uma coisa é minha opinião. Eu acho que esse atleta tem condição disso. Eu acho que ele não consegue fazer mais do que 20 minutos, 15 minutos, mas se você achar que é extremamente necessário, o treinador, por exemplo, se você achar que é extremamente necessário e vale a pena correr esse risco, tamo junto, cara. Se der algum problema depois, a gente vai resolver. Entendeu? Então, eu acho que essa tomada de decisão é uma tomada de decisão de alto nível. De alto nível, porque todo mundo debateu, todo mundo está em acordo, partimos para a decisão do grupo. Ok, mas eu também não consigo garantir que não vai acontecer nada. Né? Isso Mas vamos correr o risco compartilhado, né? Dividir a fatia aí. Então, assim, o risco de perder uma partida porque um atleta que poderia ter participado não participou, e o risco também de ganhar uma partida porque você colocou aquele atleta num momento que talvez não era o momento planejado. Isso aí a gente divide um pouco, né? Dilui a responsabilidade, cara, porque no final das contas é de todo mundo. Porque senão fica muito fácil. O treinador fica lá sentado e fala, se você falar que ele pode jogar, ele joga. Mas o que é jogar? Quanto tempo? Então eu vou decidir a hora que ele vai sair, e não é só tempo de jogo, né? Qual intensidade, qual volume, qual momento, qual ali, distância em alta intensidade que ele vai percorrer, quantos sprints ele pode fazer, quantos chutes. Às vezes o cara teve uma lesão no adutor, eu vou ficar colocando ele para fazer um monte de chute, não faz sentido. Né? Ele pode fazer algumas outras atividades, né? Eu, como trabalho mais com futsal e futebol, e no futsal, por ter substituições ilimitadas, então pode ser que um atleta, às vezes, ele entre para fazer uma marcação de bola parada. Ele vai marcar um escanteio, pronto, tirou a bola, ele sai, entra outro no lugar. Então isso, mesmo o cara que estava com uma lesão muscular, talvez possa, não totalmente recuperado, ele consegue fazer. Dependendo do nível do atleta e dependendo do nível das outras opções que tem no clube, pode ser importante, pode decidir se a gente vai classificar ou não vai, pode decidir muita coisa, inclusive a sobrevivência do clube. Né? Sem dúvida. O esporte, ele depende de resultado. Não adianta nada você ter um clube e não tem resultado. Então a gente, fisioterapeuta, a gente fica muito preocupado em prevenção de lesão. Prevenção de lesão, obviamente, é importante, mas ganhar o jogo também é importante. Então a gente tem que saber equilibrar esses dois lados, né? E pensando num atleta amador ou não profissional, a gente tem que dar essa autonomia para ele. E eu gosto sempre de falar assim, eu acho que dá para você fazer entre 20 e 30. Né? Porque a gente também não tem certeza de quanto que é isso. Essa métrica, ela não é um número mágico, cabalístico. Qual o valor de qual métrica que a gente está usando, a gente não vai saber, porque pode ser. Depende de como que ele acordou, depende de como que ele dormiu, depende de como que... Vários fatores. Diversos fatores, entendeu? Então, isso me falou, você está falando, é bem legal, eu lembro de um artigo, acho que a gente até discutiu ele uma vez lá na UFMG, que essa opinião no esporte, né, é assim, a opinião do fisioterapeuta é objetiva. Né, igual você falou, pode 20 minutos, em determinada intensidade, objetiva. A do atleta vai ser sempre subjetiva. Né? Ele talvez, igual você deu o exemplo da dor, ele não sabe, às vezes, é a primeira vez que ele lesionou, ele não sabe se aquilo tá com muita dor ou se ele tá com pouca dor ali. Então, às vezes a opinião dele é subjetiva. E do técnico, muitas vezes, é contextual. É afinal. Afinal é final. Ou não, esse jogo não é tão importante, o próximo é mais importante, né? Então a gente tem essas três opiniões, objetivo, subjetivo e contextual. E no paciente comum também, né? Eu tenho um atleta amador agora, que ele tá indo para um mundial de corrida cross country, e ele correndo a semana retrasada, ele chutou uma pedra e quebrou o dedo do pé. Mas eu brinco assim, trincou, né? Trincar, né? Trinca um vaso na casa da sua avó lá, e ela vai falar, pô, você quebrou o vaso aqui, né? Trincar e quebrar, né? Então ele quebrou o dedo, e aí ele foi no médico, o médico falou, pô, você não vai conseguir correr. A competição dele é final de agosto. Então assim, pô, tem tanta coisa para acontecer no final de agosto. Ele já comprou passagem lá em Nice, ele já comprou avião e tudo. Falei, pô,
Claro que a gente vai tentar aí, né? Não dá pra gente tomar essa decisão de agora pensando lá na frente, né? E isso que você trouxe é bem legal, que tem que conversar, né? Sim, porque além disso, pensar que não é, o atleta ele não é só o dedo que ele quebrou, né? Ele não é só o dedo, ele tem todo um contexto social, ambiental, psicológico. Imagina se, né, um atleta perde uma prova que ele está treinando há quantos anos, né? Mais de ano que ele está treinando para uma certa determinada prova, ele não vai competir. Eu entendo isso, que, cara, é a vida do cara, isso é muito importante para ele. Isso é essencial para a vida dele. Então a saúde não é só a ausência da lesão ali, tem outros fatores, né? Tem o bem-estar psicológico, bem-estar social, né? Tudo engloba. O conceito de saúde engloba isso. Exato. Né? É isso mesmo, cara. Isso é importante porque essas tomadas de decisão compartilhadas, elas tiraram a evolução dessa tomada de decisão, ela tirou o peso muito das costas apenas de um indivíduo, né? Independente de quem seja esse indivíduo, você tomar uma decisão sozinho, uma decisão pró ou contra um acontecimento qualquer, sozinho, e chamar para si toda a responsabilidade, além de ser algo completamente arriscado, parece não ser algo inteligente, porque nós temos numa equipe multidisciplinar uma série de profissionais, cada um especialista na sua área, cada um com uma visão. Eu fui no congresso, cara, aqui no FMG há algum tempo atrás, o FMG Soccer Science, tá? E eu tive a infelicidade de escutar de um treinador. Aí eu conto essa história com frequência, cara. Eu sou muito azarado de estar naquele evento. Não pelo evento, tá? O evento foi muito legal. Mas teve uma mesa redonda com 3 treinadores de futebol dos 3 clubes, principais clubes aqui de Belo Horizonte, tá? E foi uma mesa redonda que o tema da mesa era a abordagem multidisciplinar no futebol. E um dos treinadores, cara, ele falou o seguinte... Abro aspas a ele. Cara, futebol é cada dia mais chato. Antigamente, quando eu comecei, e é um treinador mais veterano, tá vivo ainda, tá? Não atua mais, mas tá vivo ainda. Ele falou assim, futebol tá muito chato. Antigamente, quando eu comecei, eu tomava as decisões e eu arcava com as consequências, e eu tenho casca grossa para conseguir matar no peito as decisões que deram errado e me vangloriar das decisões que deram certo. Hoje eu tenho 20 especialistas do meu lado, cada um falando uma coisa, me deixando mais confuso e mais doido do que eu sempre estive, tá? Quisera eu, cara, no meu dia a dia, ter do meu lado 3, 4 auxiliares que poderiam qualquer assunto da minha vida. Não, cara, será que eu faço esse investimento? Eu olhava, plim, do meu lado tinha um mega consultor financeiro que conseguia falar, esse vale a pena. Aí eu olhava, cara, será que eu compro esse alimento? Tinha uma nutricionista maravilhosa, falava, esse alimento não, cara, o índice glicêmico dele... Enfim, quisera eu ter grandes auxiliares na minha vida diária, na minha atuação profissional, que eu pudesse olhar pro lado e ter pessoas especialistas do meu lado me dando as melhores opiniões. E é isso que, quando a gente lida com uma equipe multidisciplinar, cara, a gente tá lidando exatamente com isso. A gente tá lidando com uma equipe que cada um tem a sua ótica. A minha ótica do movimento talvez seja a principal ótica da minha equipe, a ótica do médico, do ponto de vista clínico, medicamentoso, cirúrgico, ou exames complementares, talvez seja o melhor deles. A ótica do treinador é o melhor para a equipe, a visão tática, técnica, mental, enfim... Eu tenho uma equipe que cada um tem uma visão, cara, e que a tomada de decisão compartilhada, ela é, sem dúvida nenhuma, a forma mais inteligente, a forma mais interessante para que a gente consiga tomar realmente a melhor decisão. Pegando esse gancho, é o seguinte, cara, a gente falou em escutar o atleta, certo? A gente falou em escutar o atleta, só que a gente tem que lembrar que o atleta, ele é leigo na maioria dos assuntos que tangem a lesão. Ele sabe nos dar as melhores ferramentas, ele sabe, boa parte das vezes, falar sobre a dor dele, falar sobre... outros sintomas, nos dá a opinião do como ele acha que deveria ser a progressão, mas ele é leigo, cara, na maioria dos assuntos. O Thiagão falou algo aqui que às vezes até tá tendo a primeira lesão dele. Sim. Você pergunta se ele tá tendo dor, ele nem sabe se aquilo é dor, se é incômodo, se é desconforto. Cara, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes a gente tá considerando a opinião de alguém que é leigo no assunto. É como se eu perguntasse numa decisão financeira da minha vida, eu perguntasse, por exemplo, pro açougueiro, falar, cara, sem desmerecer os açougueiros, tá? Mas falar assim, cara, ô açougueiro, será que vale a pena comprar esse lote lá em Pindamonhangaba? Cara, ele não é um especialista nisso, né? Então, às vezes, o atleta ele vem com opiniões leigas. Então, a gente tem que saber, na minha opinião, a gente tem que saber filtrar um pouco as informações, porque são informações que vêm de forma grosseira. Elas não vêm polidas. É como eu pegar um diamante na natureza que vem lotada de rocha fora dele, eu tenho que lapidar essa rocha para chegar no diamante bruto. Então, a opinião, muitas das vezes, que vem do atleta, ela vem de uma forma completamente grosseira que precisa ser filtrada. Então, minha pergunta para você é o seguinte... Considerando que você acha importante
escutar o atleta para tomar decisão no meio da reabilitação. A gente não está falando só de retorno ao esporte, está falando de decisões no meio da reabilitação também. Se é o momento de correr, se aquele exercício que você está fazendo, se ele pode ser continuado ou se por conta daquela dor ele precisa ser descontinuado. Se aquele trabalho gera nele uma sensação que você gostaria, estou fazendo um trabalho para mobilidade do quadril. E aí, está sentindo o quadril? Não, estou sentindo o quadril, estou sentindo o quadril do outro lado. Enfim, como que você constrói o atleta de modo que ele consiga te dar as melhores informações possíveis? Você entendeu a minha pergunta, cara? Entendi. Ô Rick, eu acho que isso aí, cara, é difícil, né? Realmente é um trabalho difícil. Eu acho essencial, eu acho que é importante a gente ensinar o atleta, né, passar informações, mostrar vídeo, mostrar foto, ó, a sua lesão é esse aqui, ó. Esse aqui é o músculo que você machucou. No celular mesmo, mostra ali, ó. Então, quando você faz a lesão, a cirurgia de LCA é assim. Então, por isso que coloca um parafuso aqui, outro parafuso aqui, e esse parafuso, ele demora um tempo para cicatrizar. Cara, para você... né, tem algumas pessoas que falam que para você realmente ser um especialista, você tem que saber explicar para uma criança. Da forma mais simples possível. Da forma mais simples possível, cara. E é isso, cara. A gente tem ferramentas para mostrar, ainda mais hoje em dia, vídeo, foto, de qualquer lesão que você quiser, você acha. Tem artigos diversos ali. Então, eu gosto de mostrar para o meu paciente, falar, cara, olha só, isso que aconteceu, né, a sua lesão, o processo de inflamação. O que é inflamação? Vem cá, deixa eu te mostrar. Já fiz isso com atleta, já fiz isso com treinador, que teve treinador que ele falava assim, pô, mas você vai deixar o cara um dia afastado e no outro dia ele já vai estar bem? Ele falou, não é bem assim. Ele vai melhorar. Não quer dizer que ele está 100%. Olha como é que é o gráfico da inflamação. Tem essa fase, tem essa fase. Nessa fase inicial, o paciente está mais reativo, mas ele está tomando anti-inflamatório. Então, a tendência é que esse anti-inflamatório, fazendo efeito, amanhã ele já tenha uma inflamação menor, tenha um incômodo menor e ele consiga fazer uma atividade razoável amanhã. Hoje, se a gente fizer, vai aumentar a inflamação. Amanhã, que está mais perto do jogo, ele não vai conseguir. Então, é explicar, sentar do lado dele, seja do treinador, seja do preparador físico, seja de quem for, e explicar, mostrar o que está acontecendo. Além disso, entender também o paciente, né? Porque o paciente tem as respostas. Você só vai saber se o exercício está sendo bem feito ou a atividade está sendo bem feita de acordo com as respostas do seu paciente. Igual você falar, você quer mobilizar um quadril, você está fazendo um exercício, você tem que perguntar para o paciente onde você está sentindo. Eu quero que você sinta aqui. Você está sentindo aqui? Vamos tentar de outro jeito. E eu gosto de construir a conduta do paciente, principalmente nas primeiras sessões ali. Eu sempre falo, cara, olha só, eu tenho uma ideia, eu acho que alguns exercícios são importantes, eu gostaria que você fizesse esse por causa disso, explico, né, de maneira um pouco mais superficial, mas eu preciso da sua resposta. Se você estiver sentindo algum desconforto ou não estiver sentindo na região que a gente está precisando, é só você me falar que a gente vai achar uma outra forma de trabalhar essa região. Então, eu gosto dessa comunicação constante, cara, porque às vezes a gente faz uma avaliação inicial, planeja o tratamento e segue. Cara, eu não acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que avaliar todos os dias, a todos os momentos, cara. Todos os momentos. Durante o agachamento ali, você está avaliando. Fala, como é que está o peso? Consegue fazer mais repetições? Está leve? Consegue fazer mais rápido, mais devagar, dependendo do objetivo? Vamos fazer de agachamento de outra forma? Enfim, você tem que avaliar o tempo todo, você tem que modificar, né, os exercícios, mas também... esse exercício ele sente muito bem, ele gosta de fazer. Às vezes você vai ter que manter e fazer igual, mesma coisa. Então, né, o princípio da continuidade, né, que vocês já falaram em outros episódios também. Então, eu acho que é essencial a gente ensinar o paciente. Eu, né, no meu dia a dia, assim, na avaliação pré-temporada, eu faço uma avaliação um pouco mais completa para tentar captar alguma alteração biomecânica mais grave. Eu também gosto de mostrar, depois eu faço uma apresentação para os atletas, falo, vocês estão assim, eu falei que você precisava fazer 30 repetições, você fez 20, olha como que o grupo está. Então, se o grupo tá dessa forma, eles se comparando com o grupo, claro que cada um tem a sua individualidade, mas ele consegue ver aonde que ele tem que chegar. Um norte, pelo menos, né? Então, uma coisa é eu falar, outra coisa é ele ver em relação ao grupo. E tem atletas e atletas, cara. Tem atletas, né, que já são formados em educação física, que estudam, que tem uma capacidade cognitiva um pouco melhor, a gente consegue elaborar um pouco mais a sessão de tratamento, cara. E aí é mais responsabilidade ainda pro atleta, né? Quando o atleta tem um pouco mais de
limitação de entendimento da área, que seja, a gente tem que ficar um pouco mais como se fosse mais incisivo, assim, negociar um pouco menos, mas sempre tem que ter uma negociação, a gente sempre tem que estar com o atleta o tempo inteiro perguntando o que ele está sentindo, como que ele está recebendo esse tratamento. E... Cara, só fazer um adendo aqui, eu estava escutando um podcast com a participação da Carol Bolling, nossa colega aqui de BH, né? E ela estava falando que ela estava contando um caso, a Carol, para quem não conhece, atuou um tempo no Cirque du Soleil. Hoje em dia é uma grandíssima pesquisadora sobre prevenção de lesões, estudos qualitativos. Um abraço para Carol aí, se ela estiver nos escutando. Mas a Carol estava falando que um dia ela foi atender um palhaço do Cirque du Soleil. Não sei se vocês escutaram esse episódio aqui dela do podcast. Que ela foi atender um palhaço e que a sessão dela se resumiu em entender, escutar e conversar com o palhaço. E que no final das contas o palhaço virou para ela e falou assim: mas nós não vamos fazer fisioterapia? Ela falou: nós já fizemos. Nós acabamos de fazer fisioterapia, nós acabamos de fazer realizar uma sessão de fisioterapia. Então fisioterapia não é só fazer terapia manual, fisioterapia não é só aplicar um recurso eletrotermofoterápico, prescrever um exercício, né? Essa necessidade da gente entender o processo, mas principalmente a necessidade da gente mostrar o processo para o paciente, para que a gente eduque aquilo que eu fiz uma pergunta provocativa para você, porque é o seguinte, cara, para que a gente escute do paciente aquilo que a gente precisa escutar, esse paciente tem que ser treinado para ele dizer para a gente o que a gente quer escutar. Porque se eu preciso de revelações diárias, eu concordo com você de forma de cabo a rabo que a gente precisa de revelações diárias, que a gente reavalia diariamente o nosso paciente. Se você pegar, por exemplo, o avião que está decolando agora de São Paulo em direção a Paris, ele tem diversos sensores que vão definindo no meio do caminho se ele precisa dar mais potência no motor, menos potência, se ele precisa sair de rota. Ele tem várias checagens a todo tempo que mostram se ele está na rota e se nada vai acontecer no meio do caminho. E a nossa jornada de reabilitação é igual à jornada do avião que decola de Guarulhos e pousa no Charles de Gaulle em Paris. Ele tem que ter tem que ter vários momentos que eu tenho que ir rechecando se a minha caminhada tá certa. E cara, a sonda de altitude lá, o sensor de altitude só consegue perceber se ele tá na altitude certa porque ele foi construído para perceber a altitude. E o nosso atleta só nos dá as respostas que a gente precisa para tomar as melhores decisões se ele for treinado para isso, porque ele é leigo. Sim. Ele é leigo. E além disso, né, Rick, assim, saber o piloto, ele tem que saber olhar para onde que ele tem que olhar naquele momento. Porque ele tá cheio de coisa na tela ali, né, cara? Tá cheio de coisa. O paciente também. Cheio de informação que são irrelevantes ali no processo. Aonde que você vai focar? E qual pergunta você vai fazer pro seu paciente? Você fez um agachamento de uma criança, de 14, 15 anos, adolescente. Ah, doeu? Como assim doeu? Doeu aonde? E se doeu, tá certo ou tá errado? Siga em frente ou retorna? Né? Quanto de dor, né? Talvez até tanto seria esperado, mais do que isso não, um pouco é legal. Então, você saber fazer a pergunta certa e fazer o paciente dar a resposta correta, né? De acordo com o que a gente tá procurando ali. E vocês falaram bem legal, eu tava pensando aqui, né? Tenho muito contato com os alunos na faculdade, gente com os alunos que por vezes vão lá na clínica, né, nos acompanhar e tudo. Eu vejo assim, né, muitas vezes a capacidade que existe, né, aquela busca pelo conhecimento, né, o que é uma lesão, o que é uma lesão muscular, como que é a inflamação e tudo. E aí às vezes o paciente pergunta aquilo, você estudou tanto aquilo, mas você não sabe explicar para ele. Né, como que a capacidade de comunicação também é importante como um skill que o fisioterapeuta tem que desenvolver. A capacidade de comunicação, né? Pensando num paciente, numa clínica e numa equipe multidisciplinar. Mais ainda, né? Que quase sempre o paciente, geralmente ele tem a nutricionista, tem o médico, igual o Rick falou, ele tem uma equipe por trás, talvez não exclusiva, mas ele tem uma equipe por trás. E a gente precisa saber conversar com essa equipe. O que você vai falar com o preparador físico? Você precisa entender um pouco, por exemplo, de carga de treino. Né? O fisioterapeuta ele precisa saber carga de trabalho, carga de treino, como medir. É só com GPS que mede? Não, cara. Você pode pegar uma PSE, multiplicar pelo tempo da sessão, faz um agudo crônico, perfeito, Não, mas é uma ferramenta. Não, mas é uma ferramenta grátis. É uma ferramenta palpável ali, que você consegue aplicar, né? Isso, não tem custo nenhum.
se você tiver um GPS, melhor ainda. Você já tem uma carga interna, uma carga externa, né? A carga interna, você pode pegar a frequência cardíaca, percentual da frequência cardíaca máxima. Carga externa, você pode pegar uma distância total. Então, tem ferramentas de acordo com o ambiente que você está. Você tem que achar as ferramentas para entender e para depois você conversar com o preparador físico. Mesma coisa com o ortopedista. O ortopedista vai falar, ele teve uma lesão muscular, ele vai tomar anti-inflamatório, tem que ficar uma semana parado. Mas, cara, olha só, né? A gente tem esse estudo que mostra que o anti-inflamatório é prejudicial nessa fase. Precisa inflamar. A inflamação não necessariamente é uma coisa ruim. E ele ficar parado talvez não seja o melhor, né? Lesão muscular, cara, no segundo dia meu paciente tá correndo, cara. E o que é correr? Aí volta naquele... Correr a 2-3 km por hora? Não tá sentindo alguma coisa? Não, tô sentindo nada. Por que você não vai correr? Se o seu objetivo é voltar a correr, vamos fazer um trote leve, vamos correr na piscina, vamos fazer uma bicicleta, alguma atividade que ele consiga fazer para direcionar a cicatrização de acordo com o que ele precisa, né? Orientar a célula satélite para fazer desencadear toda aquela cascata de cicatrização necessária. Cara, você está falando de ferramenta e a gente está falando de controle do processo da jornada de reabilitação. Hoje o Paris Saint-Germain se representou, tá? E o Neymar estava fazendo umas avaliações ontem, na verdade, mas hoje foram publicadas as avaliações pré-temporada do Paris Saint-Germain. E a foto de capa da reportagem do jornal L'Équipe, do jornal francês, era o Neymar fazendo um teste de Thomas, que requer zero tecnologia. É um teste publicado há muitos e muitos anos atrás. E boa parte das vezes, a gente busca as ferramentas mais tecnológicas, mas a gente não tem essas ferramentas no dia a dia. E aí eu uso mais uma vez como muleta, falar assim, não, cara, mas eu não tenho GPS, então eu não consigo controlar a carga. Cara, às vezes as ferramentas que a gente busca, elas nunca vão ser atingidas no cenário que a gente trabalha, mas a gente tem que desenvolver ferramentas. O importante é a gente ter pelo menos alguma métrica. A PSE vezes o tempo, o volume, ela é uma ferramenta, tá? É melhor do que eu não ter nada, tá? E isso, mais uma vez, é um contribuinte para toda a jornada. A gente está chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta final, se o Thiagão quiser depois complementar algo. É uma pergunta, a gente vai ter aqui um episódio falando só sobre critérios de retorno ao esporte para algumas lesões, mas cara, durante muito tempo, Felipe, e eu falei isso acho que no primeiro episódio, não tô muito bem lembrado não, mas eu acho que eu falei, durante muito tempo eu trabalhei com teste de campo, né? Eu deixava o meu atleta vivendo a minha jornada, eu enxergo a reabilitação como uma jornada há muitos anos e eu tento construir a jornada de forma melhor possível. É a minha função básica, ofertar o meu melhor para o meu paciente. Mas durante muito tempo eu tocava a jornada com o meu paciente, de repente dava doido em mim e eu falava, cara, eu acho que chegou a hora desse cara voltar. E eu montava um circuito de cones no campo maravilhosos. E eu pegava as ações motoras do atleta dentro de campo, desacelerar, acelerar, girar, saltar e aterrissar. E eu colocava ele para fazer 10 repetições aqui, 10 giros, 10 mudanças de direção. As primeiras com menor intensidade, as próximas com maior intensidade. E de repente, depois de 30, 40 minutos daquela sessão, com uma intensidade que não sei qual era, tá? Eu falava, não, cara, ele tá apto. Subia lá em cima do departamento de saúde do clube e falava assim, cara, teste de campo, check, esse cara tá apto a voltar a treinar. E de repente no outro dia era inserido no grupo e um cenário 10, 15, 50 vezes pior do que aquele que eu tinha mais feito, caótico, high caos total. ele era submetido àquilo e às vezes dava errado, né, cara? E assim, eu tô falando isso sobre a decisão final de retorno ao treino, retorno à competição, mas essas decisões elas acontecem dentro da jornada, tá? E aí eu queria que você comentasse aqui, do ponto de vista final, o quanto que é importante a gente não ter uma avaliação apenas que vai ditar toda a minha tomada de decisão, e sim essas reavaliações, eu ir juntando as peças do quebra-cabeça para que eu chegue e tome uma decisão baseado no que eu vi nas últimas sessões, ou nos últimos dias, ou nas últimas semanas, se for uma reabilitação longa. E pegando um gancho aí nisso que o Rick perguntou, você falou algumas ferramentas, né? E usando isso, você tem ferramentas que você usa ali, que você elenca como essenciais para tomar essas decisões, né? Sim. Cara, então, né, os testes funcionais ali, que hoje em dia, né, é bem falado, bem comentado, assim, para todo mundo usa. Eu gosto de utilizar bastante.
desde o começo da reabilitação, aí depende muito da lesão, mas né, mobilidade de tornozelo eu acho essencial para um atleta de futebol, força de quadríceps e discos isquiotibiais eu acho essencial, teste de força de adutor eu acho importante, e aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer o hop test, é um teste fácil, rápido, barato, que o paciente pode fazer, não, estou bem, deixa eu ver, faz de um lado, faz do outro, beleza. Só que só ele, a gente não consegue avaliar tanto a potência, principalmente na propulsão da articulação do joelho, né? O teste do hop test, ele trabalha muito mais quadril e tornozelo na propulsão. Na aterrissagem, ele até trabalha bastante o joelho, só que a distância ela é muito mais determinada pela propulsão. Perfeito. Enfim, então a gente precisa fazer algum outro teste. Eu gosto de fazer o drop jump, que a gente vê um pouco do índice de força reativa, né, que é a altura do salto dividida pelo tempo de contato no solo. Então, hoje em dia, tem aplicativos que a gente pode fazer isso. MyJump, que é um aplicativo MyJump. Tem plataformas né, de força, plataformas de contato, que a gente consegue fazer também. Fácil, rápido de fazer. Gosto de fazer um trabalho, antes de eu ir para a quadra ou para o campo, eu gosto de fazer um trabalho... começar um pouco do caos, né? Porque a reabilitação ela tem que vir do controle, a gente ter mais controle dos movimentos, para começar para um ambiente um pouco caótico, para depois o caos total que é o jogo, que é o treino. Porque, enfim, então o que eu faço? Eu treino esse atleta, depois a gente faz alguma coisa reativa. Número, mudança de direção e uma cor. Então ele tem que fazer uma conta matemática, encostar no vermelho ou dar um salto, sei lá, né? Isso aí não é o mais importante, é variar o estímulo e para o atleta ter que fazer mais de uma função do que só agachar e voltar. Ele tem que agachar, dar um passe na bola, lembrar se ele tem que agachar ou se ele tem que saltar e ainda responder quanto que é 5x4. Sim. Enfim. Né? Então tem atletas que isso já estimula um pouco ele desconectar tanto da função motora e trabalhar um pouco a cognitiva, porque no jogo ele não vai conseguir, no treino ele não vai conseguir ficar olhando para a perna dele para ver se ele está correndo certo ou se o joelho dele está indo para dentro ou está indo para fora, porque tem um cara que está passando do lado dele, ele vai ter que tocar a bola, ele vai ter que chutar ou passar ou voltar a bola, ele vai ter que tomar decisões de acordo com o ambiente. Então ele precisa estar apto a perceber o ambiente para fazer a função dele, seja agachar, chutar, passe, enfim. E aí o que eu gosto de fazer nessa transição, eu estou em praticamente todos os treinos, então eu entendo um pouco como que é a dinâmica. Quase sempre eu faço um trabalho na quadra também, um pouco mais de causa individual. Quase sempre tem um ou dois afastados ali. Eu tento fazer um joguinho, algum trabalho de mudança de direção, um ter que marcar o outro, atacar, um defende, nesse sentido. Sempre, né, no futebol é muito comum a prática do bobinho, né, do rondo ali no meio da quadra. Então é um momento para a gente começar a fazer uma introdução dele ao movimento com informações do ambiente. E de acordo com o tipo de treino, aí isso é algo que eu também já ganhei com a prática e eu venho estudando, o que vai ser o aquecimento, o que vai ser o treino aqui agora, qual tipo de treino. Geralmente um dia antes do jogo é um treino mais leve, mais parado, tem mais pausas, não é tão intenso. Esse é um treino ótimo para quem está voltando de lesão, começar a participar. Né? Então eu coloco ele e eu fico do lado dele, toda hora que ele sai eu falo, e aí, como é que você tá? Tá sentindo bem? Do lado da fisiologia, acompanhando com o GPS para ver quanto de distância total já está, como é que está a frequência cardíaca. Cara, é impressionante. O atleta ele pode estar super bem fisicamente, correndo bem, fazendo isocinético ótimo, RSI, né, a índice de força reativa ótimo, mobilidade, força, tudo bem. A hora que ele vai para a quadra, cara, pode ser um treino mais simples que for, a frequência cardíaca dele vai nas alturas. Aí você vê que o esforço dele na quadra está muito menos do que ele já fez na fisioterapia. Exatamente. Só que não é o esforço físico que está gerando uma sobrecarga cardíaca, uma sobrecarga, né, uma carga interna nele ali. É o esforço cognitivo. É o entendimento do momento que ele está, da onde que ele tem que ir, para onde que ele tem que correr, lembrar da tática que ele tem que fazer, onde que ele tem que ir. Cara, é muito, muito complexo. Então,
eu gosto de colocar, mas ele tem que passar por esse processo. Então a gente coloca, vai controlando, talvez ele faça uma pausa um pouco maior, não fique tanto tempo. Então assim, hoje em dia eu tenho essa vamos dizer, liberdade e autonomia também para trabalhar dessa forma. E eu particularmente acho que funciona muito bem. É um pouco mais de responsabilidade, mas é algo que eu vejo funcionando. E o treinador comprou a ideia, a preparação física comprou a ideia. Claro que algumas vezes eu falo, preparador, preciso que você dê uma caprichada nele ali, porque para mim, assim, tá difícil. Eu cheguei no meu limite, preciso que você dê uma puxada nele. Certo. Aí o preparador físico dá mais uma puxada e a gente vai fazendo essa introdução gradual, cara. Então é controle para o caos, avaliando métricas, né, na clínica ali de mobilidade, força, aí tem diversos fatores que a gente pode fazer, dependendo do esporte, e a partir do momento que ele vai para a quadra, a gente acompanhar mais essas métricas do GPS, acelerômetro, carga interna e carga externa ali. E se não tiver ferramenta, PSE, construir. Né? PSE, bem-estar, né? Recuperação, também é importante saber como que está a recuperação dele, porque às vezes você planejou algo, ele treinou um dia, no outro dia ele chegou lá todo cansado, não dormiu bem. Então o questionário do bem-estar, são 5 perguntas ali de sono, humor, dor muscular, fadiga, estresse, que ele responde de 1 a 5. Coisa simples, mas é uma métrica. Você precisa de um papel e você tem um resultado excelente, cara. Você faz um acompanhamento diário ali, você consegue ótimos resultados. Fazer uma escala Likert, né? De 0 a 5 ali, quanto que é, e perguntar pra ele, né? Gestão do resultado fácil. Tiagão, passou rápido demais esse papo, cara. Nossa senhora, foi muito bom, muito demais, bom. Viu? Filipão, cara, vou fazer minha última participação, depois vou passar pro Tiagão pra finalizar aqui. Cara, obrigado. Tá? Eu acho que o nosso papo aqui foi um papo que deu para o nosso ouvinte a importância de, mais uma vez, de se definir a jornada, e o nosso objetivo foi cumprido, que é a importância da gente controlar a evolução do paciente dentro dessa jornada, que a jornada precisa. Eu acho que é preciso enxergar a reabilitação como uma jornada. Eu acho que já foi algo extremamente esgotado por aqui, mas você trouxe para a gente a importância da gente conseguir construir a forma de evoluir o nosso paciente dentro dessa jornada, e é um desafio, tá? É um desafio que foi legal entender esse desafio dentro do seu contexto. Eu também vivo esse desafio diariamente, e eu acho que a gente está com o objetivo completamente cumprido. Cara, obrigado. Beleza. E valeu demais pela participação. Foi ótimo falar disso e mostrar como um fisioterapeuta tem que ter essa capacidade de tomar decisão, né? Então, eu acho que trouxe vários insights legais para quem está nos ouvindo, quem nos está vendo aí, aplicar no dia a dia, né? Começar a pensar diferente o dia a dia. Então, foi bom demais, Felipe. Valeu demais. Pessoal, prazer falar com vocês aí. Muito obrigado, e dava para ficar mais umas 2 horas conversando tranquilamente. É isso aí. Né? E aproveitando, né, seguir nossa rede social lá do Unity Education, manda dúvidas, manda comentários desse episódio, né, Rick? Filipão, sua rede social aí, qual que é? Eu uso mais um Instagram mesmo, né, Felipe RP. É isso aí, manda lá pro Felipe. É isso aí, pessoal. Galera, see you later, alligator. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.